Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Vamos ter aqui um tempo de oração, um tempo de partilha da palavra e juntos nos achegarmos na presença do Pai. Vamos orar, vamos consagrar esse tempo que aqui teremos a Ele. Pai querido, nós nos prostramos na Tua presença em adoração. Tu és um Pai zeloso, Pai cuidadoso, mesmo que nós sejamos pecadores, portanto, não merecedores de nada que vem da Tua parte, nós não poderíamos sequer nos aproximar da Tua presença, pois Tu és santo. Nós, pecadores, como ousar se aproximar da Tua santa presença? Nós se aproximamos unicamente confiantes na Tua misericórdia, clamando por Teu perdão, por Teu toque purificador, para que possamos nos achegar diante de Ti, clamar por Teu perdão, clamar pela Tua misericórdia e sermos restaurados pela Tua presença, pela Tua obra sobre nossas vidas. Então, acolha as nossas orações, ó Pai, orações que Teus filhos, Tuas filhas estarão colocando na Tua presença, com clamor, confiantes unicamente na misericórdia, na Tua misericórdia, ó Deus. E fala o nosso coração através da Tua palavra, ministra o nosso coração. Queremos ser alimentados, queremos crescer, superar nossas limitações, nossas fraquezas e nos render verdadeiramente à Tua santa vontade. Nos instrui, nos capacita, nos ajuda a avançar, a crescer em santidade de vida. Esse tempo que aqui teremos, Pai, nós consagramos a Ti, desejando mais da Tua presença, mais da Tua sabedoria, mais das Tuas bênçãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Dona Vânia, família Seu Írio, Jesus abençoe este lar. Quem mais? Dona Diva, Jesus abençoe seu lar. Maria Luísa, família, Jesus abençoe este lar. Dona Gislaine, também conectada com a gente, com os dois baixinhos. Jesus abençoe essa família. Eram estes? Mais alguém? Dá seu oi aí. E lembrando sempre, além da sua saudação, você pode colocar aí seus pedidos de oração, para que juntos, logo após a partilha da palavra, nós possamos colocar na presença do Pai nossas intenções, agradecimentos, pedidos, para que a minha oração se torne a nossa oração, a sua oração se torne a nossa oração. Conforme o próprio Jesus disse, para que a gente insista, para que a gente busque, para que a gente ore. Mas é claro, a Sagrada Escritura é muito clara também ao dizer que nós devemos orar e orar com fé. E olha só, além de uma propaganda aqui, um pedido de oração. Sábado está chegando. Sábado, dia 25, culto de mulheres, encontro de mulheres, com ministração, com a presença da pastora Cilei. Tem, além de uma vida consagrada ao Senhor, já provou do sobrenatural, do milagre do Senhor operando cura sobre a vida dela. Então, além da sua caminhada com Deus, ela tem um belo testemunho para compartilhar, então será um tempo muito abençoado. Então, sábado, a partir das 16 horas, culto de mulheres, encontro de mulher para mulher. Então, os homens vão só estar na assessoria, então eles podem até fazer limpeza, esse tipo de coisa, dar carona, né? Mas o espaço de culto será somente das mulheres. Sábado, anota aí, sábado, a partir das 16 horas. Oremos por isso. Você de longe aí, não dá tempo de você chegar aqui? Daria tempo. Mas se você não pode, ore por isso. Ore por nós, ore pelas mulheres que lá estarão, pela pastora Cilei que estará ministrando.
pela organização, Aline, Thalissa, Dona Marivone, pessoal que está na organização deste encontro. Então, orem por elas para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus, né? A gente busca fazer o melhor porque não fizemos para nós, né? Fizemos para Ele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Salmo de número 59. Nove, 19 e 11, é isso? Só não entendi os versículos. O versículo 9. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Quando você está aflito, quando você está preocupado, para quem você corre? E em quem você se refugia? Aí eu me lembro de Alice, até hoje ela é assim, né? Se ela vê qualquer mosquito, sabe aquele mosquitinho de banheiro? Pois é, se ela enxerga, ela sai correndo e vem para junto da gente. Uma aranha, uma formiga, ela sai correndo, ela se refugia na gente, no colo, na nossa, fica próximo da gente. E já aconteceu de noite também dela, esses dias estava chovendo com raios, trovões, adivinhe, ela saiu correndo e se refugiou no meio do papai e da mamãe. Só que quando a gente cresce, a gente não tem papai e mamãe para se refugiar, né? Mas Deus é nosso alto refúgio, sim. Salmo 91 também enfatiza isso. Então, sim, nós temos alguém com quem contar. Principalmente, aí eu falo, quando a gente celebra, quando a gente se alegra, também nós podemos se refugiar em Deus. Porque Ele se alegra, Ele celebra conosco, não podemos esquecer disso. De agradecer, de se refugiar no Senhor, dizer obrigado por essa bênção, obrigado, chorar pelas conquistas na presença do Pai. Mas quando vem o luto, quando vem a enfermidade, quando vem aquele resultado de exame que você não estava esperando, você tem um Pai em quem você pode se refugiar. Deus é nosso alto refúgio. Então sim, você pode se refugiar no Senhor. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Amém, queridos. Obrigado, Vodiva. Eu não sei se contemplei tudo, eu não entendi os versículos, por isso citei um deles, mas é bênção. Obrigado, porque é uma palavra que vem do Senhor para as nossas vidas. Dona Marivone, seu Fábio, Pietro, família, Jesus abençoe. Dona Rosane, Jesus abençoe. Também Dona Olinda, pessoal de Giruá. Muito bem, além do culto de mulheres, então, olha só, Marivone também se conectou aí, ela é uma das organizadoras, junto com Aline e Thalissa. Orem todos aí, de perto e de longe, orem pelo culto de mulheres, sábado a partir das 16 horas. Sábado, dia 25, a partir Sábado, dia 25, a partir das 16 horas, culto de mulheres. Pastora Cirlei estará ministrando, então será bênção. Mas oremos por isso, para que o mover de Deus esteja sobre aquele lugar, para que Deus esteja tocando o coração de mulheres que estão indecisas, se vão, não vão, porque é um horário diferente, pode estar chovendo, então aí uma coisa dificulta, a outra também, mas que se decidam a estar lá para receber do Senhor sobre suas vidas. Sábado, 16 horas. E domingo, claro, culto, 9 e 19 horas, para a honra e glória do Senhor. Bênção da saúde, imposição das mãos, unção com óleo, para que nós oremos de forma especial por nossa saúde. Então, domingo, 9 e 19 horas. Vamos para a palavra? Um outro motivo de oração, um pouquinho mais distante. A gente já está
aí menos de um mês, né? 22 e 23 de novembro, visita do nosso bispo diocesano Márcio Simões. Já temos a programação, né? Sexta-feira tem um jantar com o reverendo, né? Momento para a gente conversar como bispo, pastor. Sábado temos almoço com a liderança. De noite, no sábado, dia 22, nós temos encontro de casais, um culto, uma ministração especial para casais, que é uma das ênfases de nossa igreja, a questão da família. Então a gente não fez até então esse ano, então vamos fazer. O bispo e a sua esposa têm um belo testemunho também, consagração há anos ao Senhor. Então, com certeza eles têm muito a ministrar, a ser instrumentos de Deus sobre a nossa vida como casais. Então, dia 22 de novembro, a parte da noite, encontro de casais. E domingo 23, culto festivo, com a palavra trazida pelo nosso diocesano. Oportunidade aí também da gente acolher novos membros. O pessoal que está frequentando ainda não foi confirmado, não disse seu sim. Essa é uma responsabilidade episcopal. Então, aí claro, e 23 tem culto seguido de almoço festivo comunitário. Muito bem, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a seu filho espiritual Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, ele avança para o capítulo 4. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o poder da palavra, né? Nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada, por isso que precisa ser respeitada, né? Levada a sério. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, com o propósito de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra de Deus, ela nos qualifica, nos habilita. Avança o texto: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É a paciência multiplicada, longanimidade, uma longa paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Palavra poderosa, instrução do apóstolo Paulo a seu filho espiritual Timóteo. Quem está chegando aí, Dona Cleusa, Jesus abençoe, bênção tê-la conectada conosco. Nós estamos partilhando a série de pregações Juntos para Pertencer. Somos uma família para pertencer. E essa família tem como elo a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus poderia ser sozinho, né? Mas ele decidiu ser três pessoas: Pai,
Filho e Espírito Santo. Este é o elo central da comunhão que temos como igreja. Inclusive é um modelo. Cada um tem uma função. Em poucas palavras a gente pode dizer Criador, Redentor e Santificador. Pai, Filho, Espírito Santo. Cada um tem o seu momento. Jesus teve que subir aos céus para que o Espírito Santo viesse. Então cada um tem o seu tempo de agir, né? Mas eles agem juntos, não há atrito entre eles. Então tudo gira em torno da Santíssima Trindade. Nós aprendemos a ser comunidade com a Trindade Santa. Somos uma família para pertencer. Não um lugar para frequentar, ir, visitar, mas uma família para pertencer. Aquilo que Jesus bateu na tecla, para que não fôssemos meros religiosos, aliás, os religiosos que incomodaram ele, que prenderam ele, que levaram ele à morte, morte de cruz. A sua cegueira religiosa impediu de ver a Deus, que estava ali. Aquele que eles tanto esperavam, eles não viram. A cegueira religiosa faz com que a gente não veja o manifestar do sobrenatural. A gente se perde a moralismos, a regras, a usos e costumes. Não, a igreja é uma família. Jesus nos apresentou Deus como Pai. Isso tem a ver com relacionamento. Ele nos chamou de amigos. E ao nos dar a identidade de filhos, Ele nos tornou família, família em Deus. Portanto, eu não visito, eu pertenço. E esse pertencimento me chama, me desafia a me envolver. Por isso que a gente já estava falando aqui no domingo, na quarta-feira passada, né? Para quem nos assiste de longe, quem acompanha as lives. Na semana passada nós falamos sobre a importância de adorarmos juntos. E dessa vez nós vamos falar do valor de crescermos juntos. Sim, porque essa é a nossa missão. É o segundo propósito da igreja. O primeiro é a adoração. Deus procura verdadeiros adoradores. Então, é diferente adorar juntos. Como o Salmo 133 nos diz: como é bom e agradável que os irmãos convivam em união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. O ambiente de unidade, de adoração em comunidade, em família, cria ali um ambiente propício para o manifestar do sobrenatural, para o derramar da bênção do Senhor. E a gente pode perceber que essa preocupação em ganhar almas, em alcançar mais e mais gente, em resgatar mais e mais pessoas, já estava lá na igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, o escritor Lucas, ele enfatiza, ele fala muito de números. Aquela comunidade de 120 no cenáculo se torna mais de 3.000, porque 120 com quase 3.000 já passa de 3.000, e esse número vai aumentando, e assim ele vai mencionando lá em Atos dos Apóstolos, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ele fala em números, da importância que a igreja havia já naqueles primeiros passos de crescer. E depois, mais adiante, em torno do ano 200, a gente vai encontrar um famoso escritor, pai da igreja, chamado Tertuliano, que vai fazer a seguinte afirmação: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Veja, já nos primeiros séculos, já vimos isso em Atos dos Apóstolos, e aqui a gente vê que era uma preocupação da igreja alcançar mais pessoas, crescer. Quando se fala em semente, né, se fala em crescimento, em plantar
para que algo cresça, produza mais e mais e mais. Essa é a lógica, né? E veja, ele fala de sangue de mártires, sim. Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 6 e 7, começa a se descrever os martírios, as prisões, as torturas, os apedrejamentos, os horrores que se viveu naquele tempo. E isso se estendeu por muitos séculos. Aliás, hoje continua acontecendo. Estão matando cristãos na Nigéria, estão prendendo pastores na China e provavelmente vão matá-los, não só prendê-los. Até hoje. E por incrível que pareça, é nessas regiões que a igreja mais cresce. Parece que quando a gente tem total liberdade, a gente relaxa. De relaxado mesmo, de achar que a gente não precisa mais. Para que Deus? Se eu estou bem, estou ganhando bem, minha família está bem, aparentemente. Eu estou trabalhando. Quando estou precisando de emprego, aí eu estou lá de joelhos, em casa, eu estou lá cumprindo propósitos na igreja. Mas quando eu consigo o dito emprego, para que orar? O domingo é o único dia que eu tenho para dormir, né? Não é isso que se fala por aí? Longe de nós esse tipo de afirmação. Porque nós temos, pela graça de Deus, ainda liberdade no nosso Brasil. Já está sendo ameaçada. Já estão podando onde conseguem. Mas ainda temos força e ainda temos liberdade. Então, com alegria devemos nos reunir, celebrar e, mais do que isso, nos preocupar em alcançar mais pessoas. Sermos intencionais nisso. Jesus foi intencional, indo de cidade em cidade, de povoado em povoado. Fala-se em 1.600 quilômetros, outros falam em 5.000 quilômetros percorridos por Jesus de apesito, aldeia a aldeia, povoado a povoado, porque mais e mais pessoas precisavam ouvir a boa nova da salvação. Mais e mais pessoas precisavam ser alcançadas através do Evangelho. O reino de Deus está próximo. Em resumo, a sua pregação era essa. E ele tinha foco nessa missão. Essa também é minha, é sua, por isso que quando ele foi assunto, ele disse: recebereis poder do alto, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, começa na nossa casa, vai para os nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nossa nação. Não pode parar. Enquanto tiver gente perdida, enquanto tiver gente longe do Senhor Jesus, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu e você precisamos orar por essas pessoas e anunciar que Jesus salva, que o reino de Deus está próximo. Jesus foi bem-sucedido na sua missão. A igreja foi bem-sucedida na sua missão porque, com seus altos e baixos, o Evangelho chegou a mim e a você. Agora é com a gente. O que vão estar falando daqui 100 anos? A Anglicana Santa Semente vai continuar existindo? Quantos pastores até lá vão surgir como líderes desta igreja? Quantas lideranças vão nascer nessa igreja? Até onde ela vai chegar? Quantas cidades ela vai alcançar para a honra e glória do Senhor? Até aqui nós alcançamos, mas agora é comigo e contigo. Onde a Anglicana Santa Semente vai estar? Quantas pessoas vão ser alcançadas através do seu testemunho? Nós não sabemos, mas alguém vai falar sobre isso. Quem sabe nossos filhos, nossos netos. Mas cumpre agora a mim e a você cumprir essa missão. Seguir os passos de Jesus e ser intencional. A igreja missionária, eu e você como discípulos de Jesus, devemos ser missionários. E não devemos imitar moda, não. É falar aquilo que sabemos. Quando eu citei Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz que nós seríamos suas testemunhas, a testemunha ela não inventa. Ela não
estuda para dar o seu testemunho. Ela fala aquilo que ela experimentou, aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela viu. Então, o que falar para as pessoas? Aquilo que você já provou no seu relacionamento com Deus, no viver como igreja. Aquilo que você já provou. O que eu digo e vou repetir para o resto da minha vida, o que minha mamãe fez comigo. Ó, Celina, outra filha, se conectou aí. Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Minha mamãe, com pouquíssima experiência que tinha, ela falou da importância de orar para mim. E ela pegava firme para que eu orasse ao anoitecer, antes de dormir. Então, a minha primeira discipuladora, quem testemunhou a fé sobre mim, minha mãe. Timóteo, é preciso fazer essa referência, quando o apóstolo Paulo faz referência a esse homem de Deus, ele fala da centralidade da sua mamãe e da sua vovó, que foram centrais no discipulado deste homem chamado Timóteo. Então, o papel nossos como mães, como pais, como avós, nós devemos ser intencionais. Falar de Jesus para os nossos pequenos, falar de Jesus para a nossa vizinhança, onde nós tivermos a oportunidade, devemos anunciar o Senhor Jesus. No nosso ambiente de trabalho. Ontem mesmo, estava fazendo serviço na casa de um senhor, claro, ele é crente, né? Mas tivemos um longo papo, a hora já estava avançando, terminei o serviço ao anoitecer, mas ali a gente estava conversando sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso é tão bom para a gente. Mas vamos lá. Para sermos uma igreja missionária, precisamos viver com convicção a mensagem que recebemos. Queridos, o Evangelho não é um conjunto de regras, não é uma fórmula para resolvermos problemas humanos. Não tem a ver com moralismo, não tem a ver com filosofia, não é mais uma religião que foi trazida, foi inventada. A mensagem do Evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é a mensagem. Então, viver o cristianismo é um viver de um relacionamento com o Senhor Jesus. Ele é a palavra, o verbo de Deus encarnado. Então, quando eu vivo a minha fé, eu vivo essa convicção, adotando a mensagem, adotando a Cristo como meu estilo de vida. Veja como o apóstolo Paulo é direto, ele enfatiza o versículo 14, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e do que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, da mãe, da avó, do discipulador Paulo. Então, permanece nisso. Não importa por onde os outros estão caminhando, o que os outros estão fazendo. Tu, porém, permanece. Foca nisso. Tenha convicção daquilo que você anuncia. Abra mão de outras coisas. Viva pela fé, porque é pela fé em Jesus que nós temos vida e vida em plenitude. O apóstolo Paulo tinha convicção da sua fé. Um dia ele foi alcançado. Um dia ele foi alcançado pelo Senhor, literalmente derrubado do cavalo. Mudou sua vida completamente. Largou um monte de coisas, como o fato dele ser um centurião romano, ele abriu mão disso. Um cargo que lhe dava dinheiro, prestígio. Ele era um dos principais entre os judeus, ele abriu mão de tudo isso. E para você entender, em Filipenses capítulo 3, os versículos 7 e 8, ele vai dizer ali que isso que ele deixou para trás é esterco. Tipo, não serve para nada, a não ser para ser descartado, jogado fora.
esterco serve para adubo, né? Mas é só para jogar lá no campo. Não é para ser guardado, não é para ser recordado. Então essa decisão, essa convicção, abrir mão de outras coisas, desejos, vontades, vícios, por Jesus, no meu relacionamento, é permanecer naquilo que eu já aprendi com Jesus, em Jesus. Esse é o primeiro passo, então, termos convicção da nossa fé em Jesus Cristo. Carregar esta mensagem de salvação, carregar a Jesus por onde quer que nós andemos. Em segundo lugar, transmitir a mensagem sem medo e sem reservas. Então eu tenho convicção do que eu creio. E eu devo transmitir sem medo e sem reservas isso que eu já sei, isso que eu já aprendi, isso que eu já experimentei com o Senhor. Por isso que o texto é muito claro, a instrução do apóstolo Paulo é muito clara, os versículos 16 e 17 nos dizem: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, com um propósito. Para que esses 4 pontos? Para que o homem de Deus seja apto, seja habilitado e plenamente preparado para toda boa obra. Ensino, repreensão, veja, ensinar, repreender, corrigir, instruir. Então veja, se você está lendo uma palavra, um texto bíblico, e ele te dá literalmente um puxão de orelha, é a repreensão. Se você concluiu que aquele texto está dizendo assim, ó, Antônio, você está errado ao fazer isso ou aquilo, é a correção que está vindo do Senhor. E ele te instrui, ele te ensina como ser um homem, uma mulher melhor do que nós somos agora. Ele nos torna aptos, preparados para as boas obras. Então não é ser bem intencionado, nós temos que ser qualificados. E da onde vem essa qualificação? Pela palavra. Por isso que não devemos ter nenhuma restrição no sentido de transmitir essa mensagem. Use a sua rede social. Você está nos acompanhando aqui, então você tem uma rede social. Use aí para compartilhar um versículo bíblico diário, um salmo, para compartilhar, por exemplo, esta live, para que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Aquela mensagem que você recebe, se você ainda não recebe, me mande uma mensagem, peça o devocional diário, que é uma pequena mensagem a partir de um versículo bíblico que as pessoas recebem em torno das 7 horas, um pouquinho antes das 7 horas da manhã, diariamente. Chuva, sol, feriado, não feriado, a gente manda, certo? Então, para te ajudar no teu devocional com Deus, para transmitir intencionalmente a palavra de Deus. Então você pode pegar essa mensagem e mandar para os seus grupos, para o seu grupo de família, para o seu grupo de trabalho, não importa. Mande para mais pessoas. Isso é crescer juntos. É ajudar que outras pessoas sejam alcançadas, porque se tem alguém, se tem algo que pode mudar vidas, transformar vidas de pessoas que estão perdidas, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você recebeu. Então, você vive com convicção. Transmite essa mensagem sem medo e reservas. E, por último não, como terceiro ponto aqui do que a gente aprende através desse pequeno texto de 2 Timóteo, ter a consciência de que todos os dias o mal está sendo semeado. Olhe ao nosso entorno. Quanta maldade. Quanta violência, corrupção. É alguém que foi morto porque defendia, assassinado porque defendia valores da família, e muita gente, mundo afora, celebrando, comemorando a morte dessa pessoa. Existem por aí as marchas de orgulho. Orgulho de quê? De desfazer aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus criou. Orgulho de desfigurar
a imagem do ser humano? Vimos essa última semana, né? O ministro dar uma canetada, chamar de volta lá e querer aprovar o aborto. A essas horas ele esqueceu que era cristão, que algum dia ele foi batizado. O importante é ele chamar a atenção e com certeza foi aplaudido por alguns, né? Aborto. Matar alguém que não tem como se defender. O que eu sempre digo é interessante que as pessoas que defendem o aborto estão vivas. Não foram abortadas. Porque alguém teve lá a paciência, o cuidado de carregá-las na barriga por 9 meses. Com ânsia, com um monte de coisas aí. Mas suportou, encarou, quem sabe até preconceito enfrentou, mas você nasceu. Aí você que nasceu, você está vivo. Agora você vai apoiar a morte de um indefeso que está no ventre de sua mãe? Esquecendo-se que Deus é Deus da vida? Tantas outras maldades que se espalham. Agora temos a inteligência artificial produzindo vídeos, parecem realistas. Ontem até eu mandava para alguém da minha família. Eu comentei, né? Porque eu vi compartilhando uma imagem, usando-se a imagem de um deputado, gostem dele ou não, mas não era ele que estava produzindo aquele conteúdo, era uma imagem falsa, um conteúdo falso, maldoso, e se produz aí, amanhã depois pode ser de mim, de você. Estão usando imagens de pastores, produzindo conteúdo para ganhar seguidores, ganhar dinheiro com isso. Que coisa terrível. Então, sim, o mal está sendo semeado diariamente. E você tem que ter consciência disso. Ter consciência e não ficar de braços cruzados, sim. 1 Timóteo, não. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 2 diz assim, a instrução para o filho espiritual Timóteo, mas é para mim e para você, palavra de Deus para nós hoje. Prega a palavra, insta, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A maldade está se multiplicando. Então muitos não suportarão a sã doutrina. Amanhã depois são capazes de proibir a gente. Já estão tentando fazer isso. Por isso que avançam aí temas como o aborto e outras tantas coisas terríveis, passando por cima do fato de que o Brasil ainda é um país de maioria cristã. Então sim, a maldade se multiplica e muitos não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Sim, tem muito famoso, tem muito ator famoso usando a sua fama, usando a sua influência para divulgar aí essas ideologias do inferno. E nós, eu e você, que já conhecemos a palavra, por isso que vale aqui essa instrução do apóstolo Paulo. Tu, porém, ele vai repetir isso muitas vezes, então não importa por onde andam os atores famosos, não importa por onde andam, quem sabe até alguns bispos, alguns pastores por aí, tu, porém, permanece nisso daqui, Sagrada Escritura. Confere aí, confere nas Sagradas Escrituras, inclusive o que eu estou pregando. Leia, busque, questione a mim se você achar que alguma coisa está em desacordo com a Sagrada Escritura. Mas leia, busque. Não fique de cabeça baixa com tudo que você ouve por aí, por tudo que você recebe através das mídias, porque uma publicação aí alcança o mundo todo.
Então não importa de onde ela veio, se veio de uma pessoa bem intencionada ou mal intencionada, tenha como regra de vida, de fé, a Sagrada Escritura. Passe tudo pelo crivo da Sagrada Escritura. Então o mal existe. Você tem que ter consciência disso. Mas você precisa ser intencional. Muitos vão ter coceira nos ouvidos, não vão querer te ouvir. Vão falar mal da gente, vão querer destruir a gente, vão querer parar as igrejas. Como naquele contexto da pandemia, muitos mal intencionados queriam usar daquele negócio para ir para cima das igrejas. Teve casos que vieram com 10, 12 viaturas, como que para prender traficante, sendo que tinha lá um grupo de louvor, um pequeno grupo de louvor, um pastor fazendo um culto online. Então, onde tem oportunidade, a maldade já vem para cima da gente. Então, todos os dias tem gente começando a se drogar, a usar bebida alcoólica, a adulterar, a fornicar, a se viciar em pornografia, a se prostituir, a ser corrompido por grana ou poder. Você sabe onde é que estão essas pessoas? Ao nosso redor. Ali onde você trabalha. Quem sabe na sala de aula onde você estuda. São pais, quem sabe mães de colegas dos nossos filhos. Estão, quem sabe, na casa ao nosso lado, ao lado da nossa casa. Estão na festa de aniversário onde nós estaremos. Naqueles ambientes onde nós andamos. Sim. Por isso que a igreja carrega essa grande responsabilidade. Livrar as pessoas da morte espiritual. Livrá-las do inferno e da ira de Deus. Como isso é possível? Jesus. Jesus, a mensagem que eu adoto como meu estilo de vida. Eu vivo com convicção, creio, fé. Transmito ela com intenção, sendo intencional. E sei que a maldade se multiplica, por isso que eu preciso ser decisivo, eu preciso ser intencional. Pense nisso. Que o Senhor multiplique a 100 por 1 essa palavra e você ainda continua recebendo durante a semana no seu WhatsApp a partilha de alguns versículos que nós compartilhamos aqui para o seu devocional diário. Se você não está recebendo, mande sua mensagem para a gente, peça para a gente, que a gente coloca seu WhatsApp na nossa lista de transmissões e estará enviando para você. Vamos conversar com o Pai? A gente já está nesse ambiente de conversa, de partilha de palavra, mas vamos orar intencionalmente? Quais as suas intenções de oração? Você nem precisa digitar aí, mas feche seus olhos, tenha o seu tempo com Deus. Converse com o Pai, porque Ele diz que onde 2 ou 3 estariam em seu nome, ali Ele estaria. Vamos conversar com Ele? Pai amado, nós te louvamos, te damos graças por esse tempo que aqui tivemos, pela oportunidade, mais uma vez, de lermos a Tua Palavra e sermos nutridos por ela, por essa instrução, por nos relembrares que temos como propósito crescermos, alcançarmos mais e mais pessoas para o Teu reino, resgatarmos pessoas das trevas para a luz, acolhendo a todos, buscando, orando por todos, testemunhando na vida de todos aqueles que tivermos oportunidade, porque eles só podem ser transformados pelo Teu agir, ao ouvirem a Tua palavra, ao se renderem diante de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a termos sucesso nessa missão, a andarmos com convicção nesse propósito, a cumprirmos esse propósito que nos confias, Jesus. Amado Deus, nós também lembramos e colocamos na Tua presença nossos queridos. Lembramos aqui de Tua filha Aida, de Tua filha Zulmira, Rosane, Ernestina, Diolina, Olinda, Débora, Leandro, Juan, Clésio. Paizinho, cuida de cada um, cada uma. Tu conhece a cada um deles, conhece a sua enfermidade, conhece a sua luta,
Por isso vem com poder, operando cura, restauração, operando a tua bênção sobre a vida desses teus filhos. Pai amado, nós também como igreja nos prostramos diante de Ti. Esse mês de outubro, de forma especial, que oramos pela saúde das mulheres. Tuas filhas, preciosas filhas, terão nesse sábado um encontro especial. Nós colocamos nas Tuas mãos as organizadoras, também a pastora Cirlei, que estará ministrando, a cada uma que Tu já estás preparando para estarem lá naquele encontro, naquele culto, para que seja um tempo de crescimento, de bênção. E assim, cada mulher que faz parte de uma ou de outra forma da Anglicana Santa Semente, nós colocamos sob Teu cuidado e bênção. Tuas filhas, cuida, transforma, restaura, inspira elas para que avancem e cumpram o seu propósito como mães, como profissionais nessa sociedade, como esposas, como filhas, onde quer que elas estejam. Que sejam instrumentos Teus na vida daqueles que se aproximarem delas. E assim a nós como igreja, família, nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos. Guia nossos passos, guia o nosso viver para que possamos cumprir a nossa missão, nosso propósito, de alcançar mais e mais pessoas para o Teu reino. Avançarmos, crescermos. Guia nossos passos, ó Pai. Nós somos tão pequeninos, tão falhos, estamos tão longe do que Tu esperas de nós. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse vídeo fica gravado, então você pode pegar aí o aviãozinho, mandar para mais gente. Aviãozinho é no Instagram aqui, diferente, né? Então você pode compartilhar. Publica aí, compartilha, daqui a pouco ele estará disponível no perfil aí, na página da Anglicana Santa Semente. Você pode mandar para mais pessoas que você sabe que estão precisando. Quem sabe alguém, por acaso, vai estar consultando lá o seu feed e se depara e dá uma paradinha e recebe da palavra do Senhor sobre a sua vida. Combinados? Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia.